Olá, aluno e aluna. Eu sou Jaconias Jacó, professor aqui da Cova Cursos, e veremos o tema diversidade. Esse tema foi pedido, esse conteúdo, no processo seletivo da Serra para a Educação. Então eu escolhi um texto da Nilma Lino Gomes, que é uma autora, uma professora da UFMG, doutora, e ela escreveu esse texto, Diversidade e Currículo. Ele faz parte de um projeto maior, uma coletânea de textos encomendados pelo MEC por vários autores do Brasil para tratar da questão do currículo. E a Nilma Lino ela foi convidada para escrever sobre o currículo e a diversidade. Aí eu escolhi esse texto porque ele se aproxima muito do que a Serra está pedindo e é um texto e ele traz esse texto, ele traz o que vem sendo discutido aí na educação sobre diversidade. Esse texto também foi usado no processo seletivo para ingresso no mestrado em educação na UFES. Já no início do texto, a autora traz dois questionamentos. Como a questão da diversidade tem sido pensada nos diferentes espaços sociais, principalmente nos movimentos sociais? E como podemos lidar pedagogicamente com a diversidade? Então ela traz esse questionamento e esses dois questionamentos, na verdade, mais um. Será que existe sensibilidade para a diversidade na educação infantil, na educação especial, na EJA, no ensino fundamental, no médio e no profissional? Então, já no início do texto, ela traz uma definição do que é diversidade. Então, é bom lembrar, deixei em vermelho para você gravar, né, o que aprender. O que os autores hoje, a Nilma e com seus referenciais teóricos, como é que eles pensam a questão da diversidade. Então, do ponto de vista cultural, a diversidade pode ser entendida como a construção histórica, cultural e social das diferenças. Então, perguntando o que é diversidade, também é uma construção histórica, cultural e social das diferenças. A construção das diferenças ultrapassa as características biológicas observáveis a olho nu. Porque, assim, tradicionalmente, a questão de diferença, ela foi, na maioria das vezes, pensada a partir do determinante biológico. Então, diferente, a gente marca como diferente aquela pessoa que tem uma altura maior que a sua, ou é mais baixo que você, ou tem um olho diferente do seu, né? Essa pessoa é gorda, essa é magra, aquela pessoa é branca, é negra, né? É homem, é mulher. Então, para determinar a questão da diferença, era muito usado esse determinante biológico. Só que os autores hoje em educação pensam que a diferença ultrapassa essas questões observáveis a olho nu, que é o que ela traz aqui na definição já, né? É uma construção histórica, cultural e social. Então, já pensar que a diferença, né, as bancas gostam de enganar, né? Que o objetivo da banca é eliminar pessoas, né? Não é incluir. Então, pensando na questão da diferença, eles podem colocar assim que a questão da diferença é marcada pela questão biológica. Não, hoje na educação pensa-se a diferença como uma construção histórica, cultural e social. No texto aparece alguns aspectos acerca da diversidade, porque para falar de diversidade nós vamos falar da diferença. O que seria a diversidade então? Pensando aí a partir do que a autora traz. Seria o conjunto de todas essas diferenças que estão postas aí, que estão nos modos de ser e estar aí nas escolas, né, nos cotidianos escolares. Então, quais são os aspectos? Né? É bom aprender esses para a prova. A diversidade biológica, diversidade cultural, como que isso está posto no currículo, né? A luta política pelo direito à diversidade, a diversidade de conhecimento, diversidade ética e diversidade e organização dos tempos e espaços escolares. Aí veremos agora cada um desses. A diversidade biológica e currículo. Do ponto de vista biológico, a variedade de seres vivos e ambientes a variedade de seres vivos, né, e de ambientes em conjunto é chamada de diversidade. Aí por que ela traz isso no início
do texto, né? Por isso que eu trouxe a imagem para a gente lembrar desse tópico, né, que é a diversidade biológica e currículo. Como que essas questões do corpo, né, das determinações biológicas, né, dessas diferenças que as pessoas carregam, como que ela está posta, né, como que ela é tratada lá no cotidiano escolar. Então o texto trata disso. E sempre acenando que é preciso pensar para além do biológico. A diversidade cultural. O ser humano se constitui por meio de um processo complexo. Somos ao mesmo tempo semelhantes enquanto gênero humano, que é a questão biológica, e muito diferentes enquanto realização do humano ao longo da história. Então o currículo tem que considerar, já está vendo como é que ela já vai trazendo? De não pensar só no biológico, mas pensar nessa construção do humano ao longo da história. Tem uma coisa que o Skinner fala, que ele fala assim que ele chama de a seleção pelas consequências, que seria assim, o que vai determinando o comportamento humano ao longo da sua história, né? Então o Skinner vai falar que são três determinantes do comportamento: é a filogênese, a ontogênese e a cultura. A filogênese seria a história da espécie, que seria a espécie humana nossa, né? Então isso vai interferir no seu comportamento. Por exemplo, você não voa porque você é da espécie humana. E tem a questão da ontogênese, que seria a sua história de vida. Como que você foi se construindo historicamente. Então isso vai determinar o seu comportamento num dado momento. E ele traz também a questão da cultura, que a cultura vai determinar o comportamento humano, né? Isso vai nos formar também. Então, pensando nessa questão da diversidade, os autores trazem essa questão da cultura, da história, como que isso vai formando a questão da diversidade, da diferença no cotidiano escolar e na nossa própria vida. A luta, aí um outro tópico, né, que é o terceiro, a luta política pelo direito à diversidade. A autora traz um texto que assim, as pessoas têm o direito de ser diferente. Muitas vezes a gente vê aí que a diferença, a diversidade de coisas muitas vezes desrespeitada, né? Muita gente paga com a própria vida porque é diferente. Então ela fala no texto que nós temos o direito de ser diferente, né? Que a escola tem que tratar disso, a própria vida, né? A educação de uma forma em geral, pensar que a educação, que a diversidade é um direito. A diversidade do conhecimento, o texto traz também de como que a questão da diversidade é tratada nos conhecimentos que a escola vai incorporando ao longo do tempo. Como que a questão do saber trata a diferença. Nessa perspectiva curricular, a diversidade está presente na parte diversificada, a qual os educadores sabem que hierarquicamente, por mais que possamos negar, ocupa um lugar menor do que o núcleo comum. Aí traz essa questão da base nacional comum curricular, do que ela traz uma parte diversificada e uma parte comum, e a parte comum é maior. Então, essa questão da diversidade, da diferença, fica nessa parte menor, ela tem um tratamento menor. E aqui ela traz um texto. A incorporação da diversidade no currículo deve ser entendida não como uma ilustração ou modismo. Antes deve ser compreendida no campo político e tenso, no qual as diferenças são produzidas, portanto deve ser vista como um direito. Diversidade ética. Discutir a diversidade no campo da ética significa rever posturas, valores, representações e preconceitos que permeiam a relação estabelecida com os alunos, a comunidade e demais profissionais da escola. A relação entre ética e diversidade nos coloca diante de práticas e políticas voltadas para o respeito às diferenças. Então, aí, a questão da ética traz essa questão do respeito às diferenças, porque a moral, ela busca, tentando diferenciar um pouco a questão da moral e da ética. A moral, ela é uma regra dura, imposta, mas a ética, ela vai buscar o bem comum. Né? Por exemplo, com relação à moral. Um aluno nunca pode chegar atrasado na escola. Essa regra dura, né? Uma moral que está posta.
Mas aí um aluno chega às 7h10. Aí você pergunta para o aluno por que ele chegou, porque meus pais estavam brigando, né? Ou eu caí numa poça d'água. Então aí a questão da ética, ela vai é, discutir aquilo que aconteceu, ao invés de se apegar a uma regra dura. Não que a regra dura, a moral, não seja algo que a gente tem que conviver e que é bom em alguns momentos. Mas a ética, como diz aqui a figura, né, ela vai buscar o bem comum. Ela vai discutir aquilo que aconteceu. Por exemplo, roubei, a moral fala que não pode roubar. Então, roubei para comprar uma bolsa da Louis Vuitton de 500 mil, como a gente viu aí lá em Brasília. A esposa de um político, né, que eu não me lembro o nome agora. Então a regra dura fala, não pode roubar. E ela roubou para comprar uma bolsa de... O marido dela roubou, né, e com esse dinheiro comprou uma bolsa de 500 mil reais da Louis Vuitton. E o rapaz é preso naquele mesmo dia em Brasília, em São Paulo, porque roubou uma caixinha de leite para dar para o filho. Então, assim, a regra dura é, não pode roubar, os dois erraram, mas a ética vai discutir essas questões. Porque os dois estão errados de roubar, mas discutir, né? Esse roubou por conta disso e esse por causa disso. Não para atenuar a pena de um ou de outro, mas a ética tenta discutir para buscar um bem comum para as pessoas. E dentro da diversidade, pensando nisso aí. Por isso que eu trouxe esse exemplo da ética e da moral. E por fim, o texto traz a diversidade e a organização dos tempos e espaços escolares. Como que o tempo na escola, os espaços estão organizados para poder trabalhar a questão da diversidade, da diferença. Como que o recreio está organizado, como que as salas de aula estão organizadas para poder trabalhar essa questão da diversidade. Porque o diferente está incluído na escola, né? Que muitas vezes a gente pensa o diferente como uma pessoa que tem um laudo, que tem algum problema físico, algum problema intelectual. Ele é o diferente, então ele está incluído. Mas a questão da diferença que o texto traz é muito mais que isso. A diferença são todos os modos de ser estar das pessoas, mesmo aquelas que não apresentam nenhum problema. E juntando tudo isso, nós teremos a questão da diversidade no cotidiano escolar. Então, como que isso é tratado? Né? Como que o ambiente escolar está organizado para poder trabalhar essa questão da diversidade? Então, é isso que vem sendo discutido sobre diversidade no momento. Bom, esses 5 tópicos, talvez a prova não traga esses 5 tópicos pedindo para você elencar os 5, mas lendo esses 5 tópicos você vai para a prova sabendo como que essa questão da diversidade está sendo pensada, né? Na inclusão de todos, né? Por exemplo, o aluno que tem uma deficiência intelectual, ele precisa ser incluso aí nesse processo de considerar a diversidade. Mas aquele aluno também que está com a mãe em casa que tem câncer, talvez ele é um aluno sadio, aparentemente não tem nenhum problema, mas aquela questão da doença na família está afetando o comportamento dele naquele momento. Então ele também precisa ser incluído e ele também está aí nesse campo da diversidade, né? Ele traz uma especificidade que tem que ser incluída nesse campo da diversidade do cotidiano escolar. Então esse é o recado com relação à diversidade que eu quero trazer para vocês e que espero ajudar aí na prova. Muito obrigado, até a próxima aula.